E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vinícius e sejam muito bem-vindos à Headline. E hoje nós falaremos sobre os 5 momentos mais épicos dos Chapéus de Palha. Vamos lá? Bom, começando por Arlong Park. Foi a primeira saga emocionante que teve em One Piece. Começando no East Blue, onde a Nami, navegadora dos Chapéus de Palha, estava desesperada. Ela foi traída por Arlong, que dizia nunca quebrar sua promessa, roubada, juntou dinheiro por anos para poder libertar sua ilha e então foi traída por Arlong. Caída em desespero, pegou uma faca, olhou para o seu braço onde tinha a tatuagem do símbolo dos Homens-Peixe e, desesperada, com raiva, começa a esfaquear seu braço, onde estava a tatuagem. Então, Luffy chega e segura sua mão e a impede de continuar a esfaquear. Ela então fica com raiva do Luffy e manda ele sumir dali. Mas Luffy continua parado, segurando seu braço. Então, ela vendo que ele era a única salvação naquele momento, olha para ele chorando e diz: me ajude. Então, Luffy pega seu chapéu, seu grande tesouro, põe na cabeça da Nami, dá uns passos e grita: é pra já. Então, todos os Mugiwara, todos os membros da tripulação do Chapéu de Palha, até então Sanji, Usopp, Zoro e Luffy, caminham em direção a Arlong Park, para então começar a batalha para salvar sua grande companheira Nami. Outro grande momento épico acontece na Grand Line, na saga de Thriller Bark, onde os Chapéus de Palha acabaram de enfrentar Gecko Moria, um Shichibukai. Derrotaram ele, estão todos exaustos, Luffy está desmaiado, ninguém aguenta mais lutar. Então, eles descobrem que tem um novo inimigo, sendo ele outro Shichibukai, conhecido como Bartolomeu Kuma, também conhecido com a alcunha de Kuma o Tirano. Então, ele está lá para prender o Chapéu de Palha, que naquele momento havia se tornado uma grande ameaça. Então, ele pede que todos entreguem Luffy do Chapéu de Palha. E então, ele vai poupar o resto dos piratas ali presentes. Todos se recusam naquele mesmo momento, sem pensar em nada. Eles já recusam de cara. Então, Kuma lança uma onda de choque, o poder de sua Akuma no Mi. Então, todos foram desmaiados, a ilha havia sido destruída. Um dos únicos companheiros a estar de pé era Zoro. Zoro, então, ataca Kuma assim que ele se aproxima de seu capitão. Mas não foi suficiente. Kuma era muito mais forte. Então, Zoro, se vendo encurralado, ele se sacrifica e diz que pode levá-lo no lugar de Luffy. Ele sacrifica a sua própria vida para salvar de seu capitão. Então, ele diz que sua ambição de nada serve se ele não é capaz de proteger nem seu capitão. Então, Sanji interrompe e decide se sacrificar. Mas Zoro não permitiu. Zoro nocauteou. Então, Zoro insiste que se sacrifique no lugar. Kuma, então, pega Luffy e retira toda sua fadiga e toda a sua dor sofrida na batalha contra Gecko Moria. E entrega uma pequena porção para Zoro. Zoro, então, sente uma grande dor e Kuma diz que para ficar no lugar de Luffy, ele teria que aguentar toda aquela dor. Zoro, então,
entra na grande bolha de fadiga e dor que Kuma extraiu de seu capitão. Então, quando todos acordam, Luffy está leve, não tem mais cansaço, não tem mais nada. Então, Sandy acorda e vai atrás de Zoro. Encontra Zoro parado e pergunta o que aconteceu com aquele cara, com Kuma. Então, ele encontra Zoro todo ensanguentado e pergunta: mas o que foi que aconteceu com você? Zoro, então, em pé, de braços cruzados, nem mesmo se aguentando de pé, diz: não aconteceu nada. E este é um dos maiores momentos, um dos momentos mais épicos de Zoro dentro de One Piece. Um dos grandes momentos do Sandy é com certeza na ilha de Dressrosa, quando Don Quixote do Flamingo, que estava enfrentando Law, decide ir atacar seus aliados para fazê-los sofrer. Então ele vai em direção a Thousand Sunny, o navio dos Chapéus de Palha. Todos os Chapéus de Palha então começam a gritar em desespero, porque era um Shichibukai que estava indo em sua direção. Eles não tinham como enfrentá-lo. Então Sandy aparece, correndo pelo ar, indo em direção ao vilão do Flamingo. Então ele o ataca com sua técnica especial, Diablo Jump. Então do Flamingo se defende com sua perna e diz: aí vem um dos fortes. Esse é o momento em que um vilão assume o tamanho da força que um dos Chapéus de Palha tinha naquele momento. Um dos Chapéus de Palha que faz parte do nosso querido trio monstro. Um dos momentos mais incríveis, com certeza, é no arco de Enies Lobby, onde Nico Robin estava sendo levada por uma das divisões do governo mundial, a CP9. Robin, aquela que fugiu sua vida inteira desde criança, pois seu crime era viver. Então os Chapéus de Palha vão atrás dela com força total, entram na ilha de Enies Lobby, derrotam vários e vários soldados, para então ficar frente a frente com sua companheira. Em uma mureta, eles estavam de frente com a CP9. Então Spandam, chefe da CP9, diz para os Chapéus de Palha: vocês não podem enfrentar o governo mundial. Estamos protegidos. Então Luffy, capitão dos Chapéus de Palha, dá uma ordem a Sogeking, que ateie fogo na bandeira do governo mundial. Ele então cumpre a ordem de forma magnífica. Faz pegar fogo na bandeira. Todos ali ficam chocados. Inclusive Robin não acredita que seu capitão foi tão longe assim por ela. Então Spandam diz: vocês estão loucos? Vocês não podem enfrentar o governo mundial. Luffy então grita para ele: você quer apostar? Então Robin lembra de sua infância, seu amigo Jaguar de Sol, que diz a ela: ninguém nasce nesse mundo para ficar sozinho. Um dia você encontrará companheiros. Então, lembrando disso, Robin começa a chorar, emocionada. Então Luffy grita: você ainda não disse pela sua boca. Diga que quer viver. Robin então, chorando, grita: eu quero viver, me levem para o mar junto com vocês. Um momento épico agora de Usopp, o atirador dos Chapéus de Palha, acontece em Dressrosa, quando eles estavam se aproximando da luta final contra a família Don Quixote. Então ele tinha que acertar um único tiro em Sugar, uma das oficiais da família Don Quixote. Estava a uma distância absurda. A chance de acertar era muito pequena. Ele tinha apenas um tiro. Era muita pressão para ele conseguir fazer. Se ele errasse,
Seu capitão Luffy e aliado deles, Lau, seriam transformados em brinquedos e todos se esqueceriam deles. Nada lhe faria mais sentido. O Usopp sabia disso. Estava muita pressão para que ele acertasse e ele estava com muito medo de errar. Então, é justamente quando se está sob tanta pressão, no momento mais crítico, é que se desperta o Haki. E no caso do Usopp, o que faz todo sentido, porque ele é um atirador, ele despertou o Haki da observação. Justamente naquele momento em que ele precisava acertar. Usando então seu novo poder, Haki da observação, ele atira e acerta um único tiro, um tiro certeiro que nocauteia Sugar. Dessa forma, salvando Lau e Luffy. E então, eles podendo continuar andando até que chegassem no grande vilão, Don Quixote do Flamingo. Agora, uma menção honrosa, um dos momentos sem dúvida nenhuma mais amado por todos os fãs de One Piece. Acontece no arquipélago de Sabaody. A amiga dos Chapéus de Palha, Kame, uma sereia, havia sido capturada e estava sendo vendida como escrava. Então os Chapéus de Palha vão até o leilão de escravos para poder recuperar sua amiga, comprando-a de volta com 200 milhões de berries. Porém, eles não contavam que lá estariam também os Tenryubitos, os dragões celestiais, os deuses do mundo de One Piece, os donos do mundo. Então, no primeiro lance, um dos Tenryubitos compra Kame por 500 milhões. Eles não tinham mais dinheiro para poder comprá-la. Então, chega Luffy, que não sabia de nada e vai correndo em direção a ela para salvá-la. Hachi, então, um de seus amigos, um tritão, um polvo, que estava disfarçado, tenta segurar Luffy, mas não consegue pará-lo. Então, inconscientemente, suas outras mãos vão e tentam segurar Luffy. A população então descobre que ele é um tritão, um homem-peixe, que sofria grande preconceito pela população. E começam a gritar. Então, Hachi percebe que ele tinha se revelado. E ele fica desconcertado. Então, Luffy continua correndo. De repente, Hachi leva um tiro, disparado por um Tenryubito. O Tenryubito, rindo daquilo. Luffy fica chocado que ele levou um tiro e se enfurece. E vai caminhando em direção ao Tenryubito. Hachi, então, segura a perna do Luffy, pedindo para que ele não continue o que ele ia fazer. Que ele prometeu que mesmo que alguém fosse baleado em sua frente, eles não fariam nada. Hachi está chorando por tudo que ele fez. Então, Luffy sente toda a tristeza que Hachi estava carregando. O Tenryubito continua a insultar, a debochar do Homem-Peixe. Luffy, enfurecido, ignora Hachi e continua andando em direção. O Tenryubito dispara mais balas. Luffy desvia delas. E então, frente a frente com o Tenryubito, Luffy dá um socão na cara dele. Um dos momentos tão lindos que o anime se torna mangá. Mostra a intensidade daquele momento. Aquele, sem dúvida, foi o soco que todos os fãs de One Piece deram junto com o Luffy. Um momento simplesmente maravilhoso. Então, Luffy, logo em seguida, depois de atravessar uma parede com o Tenryubito, diz à sua tripulação: "Me desculpe, pessoal. Agora vai vir um almirante atrás da gente." Zoro, então, diz a seu capitão: "Perdi minha chance de cortá-lo ao meio." Esse é, sem dúvida, um dos melhores momentos que tem em One Piece. E aí, pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Gostaram? Que grande anime é One Piece, não é verdade? Deixem nos comentários outros momentos que vocês acham épicos. E aí, eu faço uma segunda parte. Deixa like se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal, ativa as notificações e tchau!